Arma do Flu, meu nome é Gabriel. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber novas notificações. E hoje o vídeo diferente, vídeo analisando a rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Passamos da 24ª rodada, que foi a rodada desse final de semana. E agora nesse vídeo eu vou debater com vocês. A rodada foi boa? A rodada foi ruim? Fluminense tá brigando pelo título? Fluminense tá brigando pelo G4? Fluminense tá brigando pelo quê? Esse vídeo tá um pouquinho mais diferente porque normalmente eu gravo com a minha câmera. Mas eu quis fazer de um jeito diferente para não precisar... Para até vocês verem na hora e não precisarem depois abrirem tabela, abrir os jogos, ver ao vivo, na mesma hora do vídeo, a classificação e ver tudinho que eu tô falando pra vocês. Eu tô aqui no aplicativo do OneFootball, conforme dá pra ver aqui pela tela, porque eu acho a tabela do OneFootball melhor do que a tabela do GE, melhor não, mais simples de se entender, porque a tabela do OneFootball tem um nome inteiro, tem um escudinho do lado, entendeu? E tem tudo, e ainda tem a rodada do lado. E se eu apertar no lugar errado, tem como voltar. Já a tabela do GE demora um pouquinho mais para voltar. Então vamos começar. A 24ª rodada começou com Coritiba 1, Avaí 0. Jogo de sábado 4h30. E assim, para falar a verdade, a gente abrindo aqui a tabela, a gente vê que o Avaí tá em 18º com 23 pontos. O Coritiba ganhou, saiu do G4 e botou o Cuiabá no... Desculpa aí pelo som. Mas assim, conforme eu tava falando, Coritiba ganhou, saiu do G4 e empurrou o Cuiabá pro Z4 com 25 pontos, 16º. Os dois times estão brigando pelo rebaixamento, ou seja, nenhum dos dois influencia a vida do Fluminense. Outro jogo também, que esse jogo foi um placar assim, por um certo lado ruim, que foi o famoso jogo do segurança particular. E para vocês que não entenderam, o que é o segurança particular? Você contrata um segurança para não querendo que ele trabalhe, porque para ele trabalhar é para ele te proteger caso você sofra um risco real de vida. E você não quer sofrer esse risco real de vida. Você quer viver na segurança, quer viver normal. E isso é basicamente isso. A gente calcula o resultado para caso o time tá chegando muito ali perto, ficar de olho aberto caso ele cause uma preocupação. Só que não significa que nem aqui o Goiás. O Goiás é o 10º com 32 pontos. 10 pontos a mais que o Fluminense. Eu não vejo hoje um mundo que o Goiás dispute uma posição com o Fluminense ou termine na frente do Fluminense na tabela. Até pelas qualidades técnicas do time do Goiás, que é um time bem inferior. Tanto que o Fluminense ganhou de 3-2, o Flamengo ganhou com o time reserva. Então, assim, é só pra gente abrir o olho. Fluminense e Palmeiras, líder contra vice-líder. Já falei aqui no canal, pra mim foi um resultado ruim, porque o Palmeiras é o líder, o Fluminense foi esse empate, até perdeu a segunda posição pro Flamengo. E assim, a vantagem continua de 8 pontos do Fluminense para o líder do campeonato. Pensando em título, foi muito ruim esse empate. Mas pensando assim em Libertadores, foi até que bom, porque é um resultado que muita gente consegue. Quem não perde pro Palmeiras, que foi o caso do Fluminense, o Fluminense perdeu de 1-1 no primeiro turno, conforme dá pra ver aqui na quinta rodada, ó. O Fluminense empatou com o Palmeiras de 1-1 na casa deles. E aqui no segundo turno empatou por 1-1 novamente. Brigando por uma Libertadores é um resultado bom. Brigando pelo título é um péssimo resultado. E assim, o último jogo de sábado, Ceará 0, Atlético Paranaense 0. Bom resultado. Dá uma friada no Atlético Paranaense. Tava jogando de reserva para o jogo de ida da Libertadores, da semifinal.
Sim, jogou. Mas é bom um empatezinho, tira eles um pouquinho da cola, porque se o Atlético vence, o Atlético Paranaense chegaria aos 41 pontos e causaria um drama muito grande pro Fluminense. Então esse resultado foi bom. Começando o resultado assim de domingo, São Paulo e Fortaleza. Pra mim, o segurança particular. Pera aí. Agora sim conseguimos voltar. Segurança particular mandava torcer contra o São Paulo. Não que nenhum dos dois estava numa fase assim de brigar contra o Fluminense por alguma coisa. O time do Fluminense até na minha opinião equivalente com esses dois, mas o Fluminense abriu uma boa vantagem. 12 pro Fortaleza e 13 pro São Paulo. O São Paulo também está em outras competições. E o âmbito dos dois nesse momento do campeonato está sendo muito mais importante de brigar contra o rebaixamento do que propriamente brigar pela Libertadores. Então foi um jogo assim, pouco importou. Foi maneirinho o São Paulo não ter ganhado em casa, faz aquela pressão, mas nada demais. E pra mim um dos melhores resultados da rodada. América Mineiro 1, Atlético Mineiro também 1. Porque a gente volta aqui na tabela, olha só. Atlético Mineiro, 36 pontos, um sétimo. Se o Atlético Mineiro vence, o Atlético Mineiro ia chegar a 38. E ia ser mais um time brigando ali pela vaga na Libertadores, pelo título que tá bem grudado. Pela tabela, sim, o Fluminense tá com a mesma pontuação do quinto, sendo terceiro. Só o Palmeiras desgruda, só que do Flamengo, que é o segundo, até o Inter, que é o primeiro fora do G4, é uma pontuação muito curta de 1 ponto. O Atlético Paranaense está brigando pela briga também ali, com 3 pontos a menos, com 39, é quarto Flamengo. Só que o Atlético Mineiro está se desgarrando dessa briga. Perdeu pro Goiás semana passada, empatou agora com o América. E o Atlético Mineiro é um time bom. É um time que tudo é espaço para eles. O Atlético Mineiro é um time chato. Então é bom o Fluminense abrir 6 pontos de vantagem para eles. É bom manter o Atlético Mineiro assim distante. Bom saber que o Atlético Mineiro não é um time que o Fluminense se preocupa. E o América Mineiro, como eu falei, é a mesma coisa, segurança particular. O América Mineiro 32 pontos, 10 a menos que o Fluminense. Fluminense, pra mim, não briga contra esses times, América Mineiro, Goiás. O Fluminense, na minha opinião, tem um time muito melhor e tá numa fase bem melhor. E é bom eles ficarem ali por baixo para não causar grandes problemas. Agora a gente começa na parte ruim dos resultados ruins. Botafogo 0, Flamengo 1, clássico. O melhor resultado seria a derrota do Flamengo, porque assim, uma coisa que eu quero falar, o melhor resultado não é contra o rival, o melhor resultado é pro Fluminense. Torcer contra o rival é algo segundo. Então assim, se o Flamengo que aqui o Brasileirão, o Flamengo ganhar prejudica o Fluminense que tá na mesma briga. Mas, por exemplo, se o Botafogo, que é o 14º, e tá em outra briga completamente diferente do Fluminense, for necessário uma vitória do Botafogo para ajudar o Fluminense, eu vou falar aqui sem nenhum pingo de rivalidade, ok? Mas que nem eu falei, o Flamengo mesmo com o seu time reserva, conseguiu ganhar o Botafogo, passou na nossa frente, com 1 ponto a mais, 43, diminuiu a vantagem de 10 para 7 e tá de novo ali na briga pelo título. Pra mim, esses 3 primeiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, pra mim são os 3 times que hoje estão brigando pelo título do Brasileirão. Porque o Corinthians e Internacional são 2 times bons, são 2 times de muita qualidade e ótimos treinadores, que é o Vitor Pereira e o Mano Menezes, mas são 2 times que eu não dá muito para confiar. São 2 times muito irregulares. Uma hora o Corinthians e o Inter ganham de 4-0, outra hora toma, outra hora perde para um Cuiabá da vida, e outra hora vence o Palmeiras,
E isso é o pior de Brasileirão. Brasileirão, não só Brasileirão, mas campeonatos de pontos corridos é isso. Você garante o resultado ganhando os menores. Quanto mais vitórias você conseguir, 6 pontos contra o Cuiabá, 6 pontos contra o Coritiba, 6 pontos contra o Ceará, e assim ganhando sempre os menores. E aqui contra o Palmeiras ganhar, contra um Flamengo conseguir ganhar uma vez ou outra, ou se não ganhar, não perder, se tu vai conseguindo uma boa pontuação para brigar pelo título ou por coisas grandes. Então, assim, Cuiabá e Santos, foi até a maneira que o Santos não ganhou do segurança particular, poderia ter chegado a 36 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, colar ali em cima, mas é a mesma coisa. O Santos tem um time que não é muito bom e pra mim não briga por nada contra o Fluminense. E aqui, assim, Inter e Juventude, péssimo resultado. Inter, quinto, grudou no Fluminense, mesma pontuação, só fica atrás pelo número de vitórias aqui, ó. 12 vitórias do Fluminense contra 11 do Inter. Aproximou, dá aquela coisa, ainda com uma ótima vitória convincente contra o Lanterna do Brasileirão, um time que provavelmente vai estar na Série B ano que vem. Então isso aqui tá 8 pontos longe do primeiro time fora da zona. Sim, mas é uma goleada, é um 4-0 num clássico estadual. Então, assim, para elevar a moral e para desperdiçar. E o último jogo da rodada, Corinthians 1, Red Bull 0, que é a mesma coisa. Corinthians ganhou, Corinthians se aproximou do Fluminense, mesma pontuação, tá em quarto, só que tá atrás do Fluminense pelo saldo. O Fluminense tem 10 gols de saldo, o Corinthians tem 5, e o Red Bull fica aqui por trás. Red Bull tá com esse objetivo de voltar a Libertadores, nem se for por uma pré, mas assim, tá com 31 pontos, tá bem longe do sexto, que a gente não tem certeza se vai abrir, né? Se vai abrir para dia 7 e 8. Então tá bem longe do sexto, que tá com 39 pontos, 8 pontos a mais. Tem um time forte, o time do Red Bull é forte, é um time chato, que dá para conseguir coisas grandes e tá só no Brasileirão. Já foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. E é isso. Se a gente for olhar por um todo, foi uma rodada média, porque assim, tivemos mais resultados bons do que resultados ruins. Mas o próprio resultado do Fluminense não foi uma boa. Se o Fluminense consegue o segundo gol, se aquela bola que o Cano chutou na frente do Everton, o Everton pega, bate na trave e entra 2-1, volta da briga pelo título, consolidação do dia 4 era uma rodada ótima. Até com as vitórias de Flamengo, Inter e Juventude. Mas com a vitória desses três, desculpa ter aberto, com a vitória desses três e com um empate frustrante, um empate amargo, é isso. E valeu, pessoal. Amanhã temos mais vídeos. Amanhã, depois, um vídeo por dia, estamos nessa pegada. Gostou, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha pra geral. Saudações tricolores, tamo junto e valeu!